Um investidor avesso ao risco, ao lhe ser recomendado um fundo referência do DI, questionou a informação constante no FIC, Formulário de Informações Complementares, de que o fundo utiliza instrumentos derivativos. O gerente argumentou que a frase do FIC é padrão, exigência do Código de Autorregulação da Anbima, e que o fundo não apresenta risco, pois não utiliza instrumentos de derivativos. O esclarecimento do gerente está incorreto, pois fundos referenciados DI podem utilizar derivativos para proteção da carteira, hedge. Essa daqui está correta, tá, pessoal? O gerente ele explicou de fato errado. Tá? Um fundo referenciado DI, lembra que ele é aquele tipo de fundo que ele tem que aplicar no mínimo 95% do patrimônio líquido dele no benchmark que ele tem como referência. Tá? Ele é um fundo seguro? Sim, né? Como falou aqui o nome DI, a gente já sabe que ele aplica no CDI, que é um dos principais indicadores de renda fixa que a gente tem no país. Então é um fundo seguro. Ah, então por que ele pode aplicar em derivativos? Que eu sei que derivativos é um mercado totalmente arriscado, né? Um mercado que tem lá opções, futuro, swap, a termo. Ele pode, para fazer proteção, para fazer hedge na carteira dele. Tá? Isso, inclusive, eu já tinha explicado em aula para vocês. Então, o restante aqui está tudo falso. Segundo a CVM, o fundo de investimento que permite ao investidor conhecer o valor da cota no momento de sua aplicação. Então, tem que ser fundos que utilizam aquela cota de abertura, né? Lembra que eu falei para vocês? Cota de abertura é aquele fundo que eu posso chegar, por exemplo, aqui no meio-dia e eu aplicar nesse fundo, eu vou saber quantas cotas eu vou estar levando para casa. Tá? Porque esse fundo ele é um fundo que oscila pouco, ó, ele tem pouca oscilação aqui. Então, quem desses aqui que tem pouca oscilação? Multimercado, falso, cambial, falso, ações, falso, renda fixa. O renda fixa ele pode utilizar a cota de abertura, consequentemente, ele permite ao investidor conhecer o valor da cota no momento de sua aplicação. 24. A taxa de administração em um fundo de investimento é uma taxa fixa, expressa em percentual ao ano, que é calculada e deduzida mensalmente, falso do valor da cota. Ela é calculada e deduzida diariamente. Taxa variável, aqui já está falso, né, pessoal? Ela é uma taxa fixa, expressa em percentual ao ano, né? Lembra que tem 2% ao ano, 3% ao ano. Então, a taxa fixa, expressa em percentual ao ano, que é calculada e deduzida diariamente do valor da cota. Perfeito. Taxa de administração, ela afeta o valor da cota. Ok. Letra C, então. 25. De acordo com o Código de Fundos de Investimento da Anbima, as instituições gestoras são responsáveis por... Então, está se referindo aqui, pessoal, aos gestores de um fundo de investimento. Né? O que o gestor de um fundo de investimento faz? Ele é responsável por contratar os prestadores de serviços para realizar a manutenção e funcionamento do fundo? Falso. Quem faz isso é o administrador, tá? Não são os gestores. Verificar a adequação dos investimentos recomendados aos clientes? Falso. O gestor não faz isso também. Realizar ordens de compra e venda de ativos financeiros? Sim, o gestor ele justamente faz isso. Lembra que quando ocorre uma aplicação no fundo, né, então o pessoal está aplicando recursos, o gestor ele compra ativos. E quando ocorre resgate, o gestor ele faz o quê? Ele vende ativos. Então essa é a função dele. Realizar ordens de compra e venda de ativos financeiros. É uma função da B3, fusão da BMF Bovespa mais CETIP. Fazer o lançamento das ações registradas na CVM, exercendo a função de agente underwriter. Falso, né? A B3 ela não vai exercer essa função. Isso daqui é uma função de uma corretora, né? Uma CTVM, ou então de uma instituição financeira. Tá? B. Fazer a liquidação dos ativos no exterior. Falso. Ela também não é função dela liquidar ativos que estão lá no exterior. Vou fazer a liquidação. Como se eu fosse uma clearing house lá do exterior. Não, falso. Fazer a compensação de cheque. Isso aqui nem precisa dizer, né? Tá falso. Fazer a custódia e liquidação de derivativos. Exatamente. Essa daqui é a resposta certa. Vamos lá para 27. Qual dos títulos abaixo são transacionados, liquidados e custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia? Sistema Especial de Liquidação e Custódia é Selic, e dentro da Selic, lá nesse sistema, nós temos a custódia de título público federal de maneira geral.
Então, ações e títulos do mercado à vista, falso, isso daqui fica dentro da B3. CDB, LCI, LCA, debentures e outros títulos de renda fixa, falsos, isso daqui também é na B3. Debentures e notas promissórias, falso também, isso daqui também é na B3. LTN, LFT, NTNB e NTNF, que são os nossos títulos públicos disponíveis hoje no mercado. Segundo a classificação da Receita Federal, os fundos de curto prazo não são obrigados a marcar a mercado sua carteira de títulos. Falso, né? Fundos que não são obrigados a marcar a mercado são aqueles fundos exclusivos, né? Lembra que um fundo exclusivo ele é para um único investidor. Então ele não precisa marcar a mercado, porque a marcação a mercado, o objetivo é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Como só tem ele, não faz sentido. Então, falso. Tem prazo médio da carteira de títulos menor ou igual a 365 dias. Tem alíquota de comicotas de 15, falso. Eu sei que curto prazo ele é 20% alíquota mínima. Ou tem prazo médio da carteira de títulos menor ou igual a 60 dias. Essa questão aqui, ela gera muitas dúvidas. Por quê? Porque às vezes a pessoa, na hora que está lendo aqui o enunciado, ou ela lê rápido, ou então ela não se atenta a um pequeno detalhe aqui, ó. Receita Federal. Não está se referindo aqui o enunciado aos fundos de curto prazo, de acordo com a classificação da Anbima. Se eu estivesse falando da classificação da Anbima para fundos de curto prazo, para você ser um fundo de curto prazo, você tem que ter o prazo médio inferior a 60 dias. Tudo bem, né? Inferior ou igual. Só que aqui está falando de acordo com a classificação da Receita. Então está se referindo à tributação. Tributação de curto prazo é quando o fundo ele tem prazo médio menor ou igual a 365 dias. Então sempre fiquem atentos a essa questão aí no enunciado.